Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News. Sexta-feira, 22 de abril de 2011. Alerta na região da Paulista. O número de furtos registrados na avenida dobrou no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. A Paulista é a avenida mais vigiada da cidade. Diariamente são cerca de 300 policiais militares na via, 200 dele a pé, além das 31 cabines elevadas da PM e da segurança privada. Mas o aparato não tem sido suficiente para garantir a tranquilidade na região. De janeiro a março, 100 casos de furto foram registrados na avenida. É mais do que o dobro dos 47 casos registrados no mesmo período de 2010. A polícia diz que o aumento de casos se deve a um maior volume de registros. Mas para quem vive ou circula aqui pela Paulista, os celulares, cada vez mais cobiçados, são um grande atrativo para trombadinhas, assim como assaltantes ousados que agem armados. Soldado apontado como autor de disparos pelas ruas da Baixada Santista também é investigado pela morte de um adolescente. Rafael Souza de Abreu foi atingido por 9 tiros na cabeça em 26 de março de 2010. 3 PMs e um comerciante já foram denunciados pelo crime. Agora preso, André Aparecido dos Santos, de 34 anos, continua sendo investigado. O PM André Aparecido dos Santos teve a prisão temporária decretada ao ser apontado como autor dos tiros que deixaram um morto e 6 feridos na Baixada no último dia 10. Com 14 anos de corporação, o soldado foi identificado após seu carro ser reconhecido como sendo o veículo usado nos crimes. E a população se mobilizou. Foi afixado nos postes, né, do bairro Aparecida, em Santos, esse cartaz, que é de origem anônima, não sabemos quem foi que colocou esse cartaz nos postes, né? Mas denunciava então a participação desse policial nesses crimes. Dias antes, Aparecido teria registrado o furto de 2 armas particulares do mesmo calibre utilizado nos ataques. O soldado estava de folga no dia dos ataques e nega os crimes. A polícia não sabe o motivo dos disparos, mas acredita que o PM tenha agido sozinho. Apenas uma das vítimas tinha antecedentes criminais. Complexo Hospitalar Paulista, na Consolação, região central de São Paulo, sofre ação de despejo e 38 pacientes são removidos. Segundo o advogado dos proprietários do edifício, o aluguel estava atrasado havia 6 meses. O hospital não comentou o caso. Os 10 andares do prédio eram ocupados pelo centro médico e a dívida de locação chega a 2 milhões de reais, segundo os donos do imóvel. Os pacientes foram transferidos para hospitais indicados por seus convênios de saúde. A maioria deles seguiu para o Hospital Presidente, na zona norte da capital. Moradores da Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo, vivem sob o risco constante de desabamento. No verão, as águas do córrego Maria Paula subiram e carregaram partes das casas. Os meses passaram e os moradores continuam aguardando alguma solução para o problema. Muros e partes de cômodos de várias casas caíram no córrego no começo do ano por causa das fortes chuvas de verão. Em um trecho do córrego foram construídos muros de contenção. Outro está em obras desde o mês passado, mas as casas atingidas até agora estão sem solução. Na altura do córrego onde aconteceram os desabamentos, a obra não chegou. Enquanto isso, os moradores convivem com o medo de novos desmoronamentos e também com o mau cheiro da água suja e cheia de lixo e entulhos. Cada vez mais pior. Enquanto não morrer ninguém aqui, eles não vão solucionar os problemas. Parece que eles só resolvem quando morre alguém, né? E a reportagem completa sobre o impasse na Vila Medeiros você vê logo mais às 7 horas da noite no Jornal da Gazeta. E a massa de ar quente que predomina sobre São Paulo perde força com a chegada de uma nova frente fria no domingo. Quem for voltar à capital à tarde é bom tomar muito cuidado nas estradas. Há previsão de temporal. Amanhã o sol brilha forte desde cedo, faz calor de 31 graus. Não há previsão de chuva. A situação muda no domingo, já pela manhã. O tempo fica nublado e no início da tarde o choque entre a massa de ar quente e a frente fria pode provocar chuva forte. A temperatura cai 4 graus. Na segunda-feira a frente fria vai embora, mas o vento frio e úmido que sopra do mar deixa o céu com muitas nuvens. Chove várias vezes ao longo do dia. Não há previsão de temporal. E o tempo não muda na terça-feira, quando a temperatura máxima não passa dos 22 graus.
A seguir, cenas de um casamento real. A rainha Elizabeth II aprova formalmente a união de seu neto William com a plebeia Kate Middleton.